Irmãos lutarão e matarão uns aos outros. Uma era do machado, uma era da espada. Escudos serão partidos. Uma era do vento, uma era do lobo, antes de o mundo cair morto. Suna era a personificação do Sol e seu irmão Mani representava a Lua. Os dois tinham plena consciência de sua relevância. A deusa Sol muitas vezes optava por residir junto ao mar, ocasionalmente deixando vastas planícies vazias devido à sua despreocupada passagem. Mani, o senhor da lua, por sua vez, preferia perambular pelas florestas. Com sua atitude indiferente, os dois desafiavam qualquer noção de dia ou noite. Ofereciam-se tesouros e joias desesperadamente em homenagem a Suna e Mani, mas sua arrogância os fazia acreditar que superavam tais oferendas, não temendo as ameaças de outros deuses, uma vez que compreendiam plenamente sua importância no equilíbrio cósmico. Após o aprisionamento do lobo Fenrir, seus filhos, Skoll e Hati, persistiam em tentar libertar a terrível criatura. Em Muspelheim, Surte possuía uma joia extremamente poderosa, o que provocou a inveja de Loki. Suna, também conhecida como Sol, frequentava as proximidades dos vulcões do Reino de Fogo, vigiando diligentemente o local, tornando impossível para Loki lançar qualquer ataque direto para roubar o artefato. Foi então que o Senhor das Trapaças persuadiu Odin a adotar os lobos Skoll e Hati com a habilidade de voar para que perseguissem o Sol e a Lua, assim os fazendo voltar ao seu local no cosmo e cumprir seu ciclo de dia e noite, além de evitar que libertassem Fenrir. Em contraparte, Loki prometeu aos lobos que, quando conseguissem pegar o Sol e a Lua, os ajudaria a libertar Fenrir de suas correntes. Nesse meio tempo, o caminho ficou livre para o trapaceiro Loki se apropriar da joia de Surte. Assim, na imensidão do espaço acontecia essa perseguição incessante. Os filhos do grande lobo Fenrir corriam incansavelmente atrás do Sol e da Lua a fim de devorá-los. Skoll corria atrás dos cavalos Arvak e Ausvid, os quais puxavam a carruagem Alfrodul, que levavam Suna. Da mesma forma, seu irmão Hati perseguia violentamente a Mani, que representava a Lua, o qual fugia de maneira desesperada. Em Asgard, a terra dos deuses, um dos eventos mais trágicos e sombrios estava prestes a se desenrolar. Balder, o deus da luz e da beleza, era amado por todos por sua aura brilhante e sua natureza benevolente. No entanto, Loki, o deus da trapaça, tinha outros planos em mente. Ele sentia que todos superestimavam Balder e que tudo o que ele fazia era tido como incrível, mesmo que não fosse. Em dado momento, Balder passou a ter sonhos estranhos, onde via sua morte, e isso preocupou muito a todos os deuses, visto que ele era extremamente amado por todos. Porém, ninguém sabia como ou quem causaria isso. E para evitar que essa tragédia acontecesse, Odin tomou precauções. Frigga, vá a todos os seres vivos e exija de cada um o seu juramento, de que nunca farão mal a Balder. Frigga obedeceu e coletou o juramento de cada pessoa, cada animal e cada planta da existência de que nunca fariam mal a Balder. Dessa maneira, o deus da luz passou a ser invulnerável e basicamente imortal. Entretanto, consumido pela curiosidade, descrença e inveja, Loki se recusava a acreditar que Balder era resistente a tudo. Será mesmo que não existe uma única coisa que pode ferir Balder? Determinado a encontrar seu ponto fraco, Loki se transformou numa mulher e foi ter uma conversa com Frigga. Ele manipulou suas perguntas de uma maneira tão astuta e ganhou a confiança de Frigga com tanta facilidade que ela acabou revelando algo inacreditável. Balder realmente é uma criatura magnífica e invulnerável. Todos os seres vivos juraram nunca fazer mal a ele, simplesmente porque o amam. Apenas o visco não me deu seu juramento. É uma planta tão pequena e inofensiva que não vi a necessidade de incomodá-la. Imediatamente, Loki sentiu que descobrira o que queria. Um sentimento de dever cumprido e curiosidade invadiram o seu corpo.
A única coisa que seria capaz de ferir Balder é algo que nunca iria ferir ninguém. De fato, mesmo assim, deve ser inofensiva para ele. Aconteceu então uma festa, onde repetiam um costume comum adquirido pelos deuses, em que atiravam toda sorte de coisas em Balder, a fim de se divertir e de provar sua invulnerabilidade. Ele desviava de quase tudo, e aquilo que o atingia não tinha efeito nenhum. Todos riam e se divertiam muito, exceto Hoder, o irmão cego de Balder. Vendo aquilo, Loki se disfarça e chega a falar com ele. Hoder, meu amigo, por que você também não participa da festa? Todos estão se divertindo muito. Oh, meu caro, eu até gostaria, mas não sei em qual direção atirar. Loki é invadido por um pensamento invasivo de curiosidade e inveja, e toma uma infeliz atitude. Não se preocupe, Hoder. Eu irei guiá-lo. Tome este arco e esta flecha. Quando estiver na direção correta, te dou o sinal para lançar. O deus da trapaça entregou a Hoder uma flecha feita de um ramo de visco. O guiou certeiramente na direção de Balder, e quando tudo estava na posição perfeita, Loki gritou: Atire, Hoder! Em um instante, a festa ficou em silêncio. Todos se olhavam espantados e atônitos. Balder caiu no chão morto, com a flecha afincada em seu coração. Isso criou uma histeria generalizada, e todos se perguntavam o que havia acontecido. Loki se sentia mais realizado do que culpado, orgulhoso por ter descoberto a fraqueza daquele ser imortal. Frigga, desesperada, enviou Hermodr, um dos deuses mais velozes, em uma missão angustiante ao submundo onde reinava Hel. Ao chegar lá, ele suplicou seu pedido. Ó grande Hel, senhora do submundo, peço que devolva Balder à vida. Sua morte trouxe tristeza infindável a todos os reinos. Aceito seu pedido, mas apenas sob uma condição. Todos os seres vivos, em todos os reinos, devem derramar uma lágrima por Balder. Se isso acontecer, ele será libertado do submundo e poderá retornar a Asgard. Hermodr agradeceu a Hel pela sua generosidade e partiu imediatamente de volta a Asgard com a notícia. Todos os seres, em todos os mundos e reinos, derramaram uma lágrima por Balder. Porém, para a surpresa dos deuses, isso não o trouxe à vida, mas o motivo estava ali dentre eles. Loki se recusava a chorar pela morte de Balder. Sua inveja e arrogância falavam mais alto. Dessa maneira, todos descobriram quem havia feito aquelas coisas horríveis com o Deus da Luz. Loki foi condenado à punição por sua traição e pela tragédia que ele havia desencadeado. Foi amarrado a uma pedra com as vísceras de seu filho Narfi. Acima de sua cabeça foi posicionada uma serpente venenosa, que gotejava seu veneno continuamente sobre o rosto do trapaceiro. Sua esposa, Sigyn, permanecia ao seu lado segurando uma tigela para coletar o veneno e evitar que ele o atingisse diretamente. Mas de tempos em tempos, ela precisava esvaziar a tigela, momento durante o qual o veneno caía sobre Loki, causando-lhe intensa dor e sofrimento. Após infindáveis eras fugindo dos lobos Skoll e Hati, o Sol e a Lua já não tinham mais tantas forças, e o inevitável aconteceu. As criaturas alcançaram e devoraram as entidades celestes, causando um colapso devastador. As estrelas desaparecem, o firmamento se transforma em uma escuridão profunda, e a Yggdrasil, a árvore que se ergue no coração dos 9 reinos, começa a tremer, levando à queda das montanhas. 3 longos anos se passaram. Durante esse período, um frio intenso se alastrou pelos reinos. Apenas geadas rigorosas tomavam conta das estações. Esse era o Fimbulvetr, o interrupto inverno profetizado pelas Nornas, trazendo caos e histeria pelos 9 reinos. Na ausência das estações de verão, primavera e outono, a humanidade entra em um rápido declínio de recursos essenciais, como comida e água, levando à desesperada luta pela sobrevivência. Nesse cenário, as leis, normas e princípios morais desaparecem, resultando em conflitos brutais nos quais as pessoas estão dispostas a matar umas às outras para sobreviver.
Precedendo um terrível cataclismo, o canto do lindo galo vermelho Fialar, cujo nome significa o Todo-Conhecedor, foi ouvido na terra dos gigantes. Ao mesmo tempo, um galo vermelho cantou em Helheim e outro em Asgard. Terremotos e abalos violentos aconteciam em todos os reinos. Esses tremores libertaram diversos gigantes, criaturas e monstros que foram presos pelos deuses, sendo o grande lobo Fenrir um deles. A caverna onde Loki estava preso começou a ruir. As grandes paredes de pedra cederam e libertaram o mentiroso de suas correntes. Loki foi libertado de sua prisão e sua figura sinistra emergiu das sombras, agora envolto em chamas e com olhos faiscantes de malícia. Ele começou então o seu plano imparável de retaliação contra todos os reinos. Ele reuniu uma horda de seres sombrios, incluindo monstros e criaturas titânicas, os gigantes de fogo e de gelo, além de seus filhos, o gigante lobo Fenrir e a serpente do mundo Jormungand. Hel emergiu do submundo acompanhada de um exército de guerreiros desonrosos que pereciam em Helheim. Loki convenceu Surt de que os deuses de Asgard conspiraram para roubar sua poderosa joia há tempos atrás, o que causou a ira do Colosso de Fogo, que partiu imediatamente ao encontro dos Asgardianos para se vingar. O navio Naglfar, uma embarcação feita de unhas de cadáveres, parte rapidamente em direção à Grande Guerra, comandado por Loki e tripulado por um exército de gigantes de Helheim. Vigrid, um local imenso e extenso, estava preparado como campo de batalha. Os Aesir, que conheciam a profecia do Ragnarok, se prepararam para um confronto de proporções épicas. Odin, Thor e outros deuses guerreiros se ergueram para defender seus reinos e enfrentar as forças que estavam por vir. Um exército de guerreiros que morreram honrosamente em batalha foi conduzido pelas Valquírias até o grande salão de Valhalla. Eles marcham implacavelmente de volta a Asgard para ajudar no terrível confronto. O som solene da trombeta de Heimdall, o arauto dos deuses, ecoou pelo mundo, anunciando a chegada dos inimigos e o início do cataclismo final. Preparem-se, deuses e gigantes, pois o destino se desenrola! Surt, o gigante de fogo, emergia do Muspelheim, o reino ardente, como uma sombra aterradora que precedia a destruição iminente. Chegou a hora de cumprir meu destino. O fogo purificador será a chama que consome os mundos. Empunhando a espada flamejante, uma lâmina que irradiava um calor tão intenso que podia fazer o próprio ferro derreter, Surt avançou implacavelmente, lançando o mundo em um turbilhão de chamas. O solo tremeu sob seus pés, e o fogo ardente se espalhou como uma maré imparável. O reino de Midgard, lar dos mortais, ardeu em chamas enquanto Surt se movia, e Asgard, o reino dos deuses, não era poupado de sua fúria inclemente. As muralhas de Asgard, que outrora pareciam intransponíveis, cederam diante da intensidade das chamas. A Bifrost, a ponte do arco-íris, começou a tremer e a se quebrar sob a influência de Surt, enquanto a escuridão e o fogo devoravam tudo. Freyr, o deus da fertilidade, chegou montado em seu veloz javali dourado e enfrentou Surt com coragem, empunhando Sumarbrander, sua espada mágica. Pela vida eu resisto à sua destruição. A vitalidade não existe onde o fogo reina supremo, Surt. Mas a espada flamejante de Surt era implacável, e o deus da fertilidade caiu sob seu golpe ardente. Você nunca irá trazer felicidade, muito menos vida, criatura demoníaca. Seu destino é trazer destruição e esterilidade. Surt personificava a força da destruição em sua forma mais ardente e avassaladora. Assim, durante o período em que o gigante de fogo varria o mundo com chamas vorazes, os eventos cataclísmicos do Ragnarok continuavam a causar inúmeras baixas em todos os reinos. O lobo Fenrir avançou imparavelmente, rasgando os céus com suas presas e devorando a todos que estavam em seu caminho. Odin parte a seu encontro e uma batalha épica começa a se desdobrar. Maldita criatura! Não deixarei que apague os mundos da existência. Odin concentrou toda a sua força contra o temível monstro,
causou um cataclisma e o lançou direto no grande lobo, que apesar de ser atingido por raios, lava vulcânica e rochas do tamanho de cidades inteiras, não demonstrou cansaço nem abalo. Fenrir, com sua fúria inabalável, atacava violentamente Odin. Suas garras afiadas miravam certeiramente contra o pai de todos. Por muito pouco ele conseguia desviar, mas suas forças já aparentavam estar se esgotando. Enquanto isso, Thor, o deus do trovão, empunhava seu martelo Mjolnir em um duelo épico com Jormungandr, a serpente de proporções colossais que envolvia Midgard. A criatura sai do mar, causando maremotos e cuspindo veneno no mundo. Uma batalha intensa acontece. Thor desfere golpes mortais no monstro, que revida implacavelmente com botes certeiros e venenosos. Pare, Jormungandr! Essa batalha apenas trará a destruição de reinos inocentes! A serpente parecia não cansar. Thor desferia golpes exaustivos e raios poderosos. Mesmo assim, a luta se estendia por inúmeros reinos. A criatura se enrolava em planetas inteiros e os fazia explodir violentamente. Mesmo com toda a sua força, o deus do trovão já não estava mais conseguindo continuar batalhando. O veneno da criatura já havia atingido todo o seu corpo. Pela proteção de Midgard, eu enfrento a morte! Desesperado e sentindo a morte atrás de seus ombros, Thor reúne suas últimas forças e as concentra em um ataque colossal. Em um salto que atravessou a galáxia, ele pulou em direção a Jormungandr, atingindo uma velocidade supersônica. Com seu companheiro Mjolnir em mãos, Thor acerta em cheio seu martelo na cabeça da serpente, que cai morta e leva consigo uma parte dos mundos. Thor conseguiu derrotar a serpente, mas a vitória veio com um sabor amargo. O veneno de Jormungandr estava o matando. Ele se mantinha em pé com dificuldade. Via a destruição no horizonte e se esforçava para tentar partir a ajudar seu povo. Ele começou a andar lentamente. Deu um total de 9 passos, até que caiu no chão sem vida. Dessa maneira, o deus do trovão sucumbe à toxina e morre heroicamente em campo de batalha. Ao ver que Thor havia morrido, Odin perde suas esperanças. Exausto e sem forças para continuar, o pai de todos aceita seu destino. Mesmo diante do fim, enfrento minha morte com coragem. Assim, aproveitando seu momento de vulnerabilidade, o senhor de Asgard é abocanhado e dilacerado pelo lobo Fenrir, que o mata a sangue frio. Vidar, o deus da vingança e um dos filhos de Odin, sofrendo por tudo o que estava acontecendo, não permitiria que o mal triunfasse sem consequências. Pelo Pai, pelo mundo, pela justiça! Conhecido por sua força bruta absurda, ele desferiu golpes certeiros no lobo de maneira incessante. O ódio e sentimento de vingança o fizeram golpear a criatura sem parar. Socos e mais socos eram sucedidos. Por fim, com uma intensa ira, Vidar crava seus pés na língua do lobo e abre sua boca, segurando em seus dentes. Com imensa força, ele quebra a mandíbula da fera e rasga a cabeça do lobo ao meio, aniquilando violentamente a criatura. Garm, o terrível lobo de Helheim, é libertado e emerge de maneira violenta e destrutiva. Tyr, o deus dos combates, esperava o terrível monstro para a batalha. A luta entre Garm e Tyr se torna um confronto de proporções épicas. Ambos são poderosos e implacáveis em sua busca pela vitória. A batalha é feroz, com Tyr usando toda a sua coragem e habilidade na luta contra o lobo. O auge é alcançado quando o deus da guerra, quase sem vida pela dura batalha, consegue fincar sua espada no coração da criatura. No resto do que sobrou dos reinos, uma última batalha estava prestes a acontecer. O céu estava envolto em trevas e o solo tremia sob a pressão das forças que se chocavam. Loki, envolto em chamas, erguia-se diante de Heimdall, o guardião da Bifrost, a ponte do arco-íris, cuja armadura brilhava como a luz do amanhecer.
O grandioso Heimdall. Seu dever é impedir a chegada dos inimigos de Asgard. E hoje, você falhou miseravelmente. Loki, toda essa destruição valerá a pena? Loki não demonstrava remorso algum, e seu sentimento de vingança só iria cessar quando ele atingisse seu objetivo de aniquilação total. Vendo que não seria capaz de convencer o deus da trapaça, Heimdall parte para a luta. Os adversários se lançaram um contra o outro, a espada de Heimdall, Hrólfr, faiscando com a promessa de proteger o reino dos deuses. A luta que se seguiu foi um espetáculo de poder e astúcia. Loki, o mestre das trapaças, usou sua destreza e habilidade para desviar dos golpes de Heimdall, enquanto este se mantinha firme em sua defesa. Você é leal demais, Heimdall, mas não sobrou ninguém a quem servir. Por que continuar? Com um movimento ágil, Loki tentou um golpe surpresa, mas Heimdall bloqueou com sua espada. Minha lealdade é minha força, Loki. Ela é quem eu sou. Apenas a morte pode me tirar do meu dever de guardar a Bifrost. Os golpes trovejantes de Loki se chocavam com a resistência inabalável de Heimdall. A batalha prosseguiu, enquanto a ponte do arco-íris tremia sob a intensidade do confronto, e o pouco que havia sobrado começava a desmoronar. O combate feroz entre os dois continuou, enquanto o destino dos mundos pendia na balança. Loki se transformava em todas as criaturas que conseguia imaginar, enquanto Heimdall usava sua arma formidavelmente. Os dois lutaram incansavelmente, até que o inevitável fim aconteceu. Loki, como um feroz leão, lançou-se contra o guardião, abocanhando-lhe o pescoço. No mesmo instante, Heimdall cravou sua espada na criatura. Sua lealdade. Valeu a pena. E sua vingança te serviu de algo? No final, Loki, o astuto, e Heimdall, o leal guardião, morreram um nas mãos do outro, marcando o fim de suas histórias. O homem mais leal da existência pereceu junto da criatura mais traiçoeira dos reinos, causando assim a ambiguidade final entre a lealdade e a traição. No universo, os mundos implodiam, os mares inundavam todos os planetas em que existia água. A gravidade estava deslocada, planetas se chocavam e estrondos ensurdecedores marcavam o fim de tudo. O temido Ragnarok enfim havia acontecido, marcando o fim do mundo antigo e preparando o caminho para a renovação que surgiria das cinzas. No horizonte do caos e da escuridão remanescente, um ponto de luz surgiu. Encontraram-se ainda vivos Vidar e Vali, filhos de Odin, assim como Modi e Magni, filhos de Thor. Balder e seu irmão Hodr puderam sair de Helheim e retornaram à vida. E na Terra, sobreviveram apenas Lif e Lifthrasir, que estavam escondidos dentro dos restos da grande árvore dos mundos Yggdrasil. Por fim, um novo sol, filho de Suna, aparece no céu, indicando o início de um novo ciclo de vida.